A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje vamos mergulhar no capítulo 14 de Gênesis, um relato histórico e espiritual que nos mostra como Deus é fiel em meio às batalhas da vida. Este capítulo nos apresenta um cenário de guerra entre reis, estratégias humanas, resgates corajosos e, acima de tudo, a intervenção divina que traz a vitória. Abrão, ao saber que seu sobrinho Ló havia sido levado cativo, não hesitou. Ele não ficou parado lamentando ou criticando, mas agiu com coragem, fé e propósito. Sua atitude nos ensina que o povo de Deus não se acomoda diante das adversidades, mas se levanta e vai à luta com confiança no Senhor. O capítulo também nos apresenta uma figura misteriosa e gloriosa, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoa Abrão e nos aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Aqui, aprendemos que as vitórias verdadeiras não vêm da força do braço, mas da mão de Deus. Hoje, enquanto estudamos juntos este texto, o Espírito Santo quer nos lembrar que Ele nos chama para sermos guerreiros espirituais, intercessores e instrumentos de resgate para aqueles que estão cativos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra viva e eficaz. Fala conosco neste momento, abre nossos olhos para entendermos as batalhas espirituais que enfrentamos e nos dá a coragem de agir segundo a Tua vontade. Que a Tua presença nos envolva e nos fortaleça para resgatar vidas e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim e aos Zuzins em An e aos Emins em Savé-Quiriataim e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa a Abrão,
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte. Amém. Agora vamos entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto. Palavra pastoral. A guerra dos reis e a realidade espiritual das batalhas. O capítulo 14 começa narrando um cenário de guerra entre reis da região. Humanamente, era um conflito geopolítico, mas espiritualmente nos lembra que vivemos num mundo onde batalhas são inevitáveis. Assim como Abrão viu seu sobrinho Ló ser levado cativo por consequência de escolhas anteriores, nós também vemos que decisões mal fundamentadas no espírito podem nos colocar em situações de vulnerabilidade. Paulo nos lembra, em Efésios 6,12, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Cada batalha visível tem um reflexo no invisível, e só vencemos quando permanecemos firmes no Senhor. A coragem de Abrão e o chamado à intercessão ativa, Abrão não ficou passivo diante da notícia do cativeiro de Ló. Ele reuniu seus homens treinados e partiu imediatamente para resgatar seu parente. Isso nos ensina que fé não é apenas esperar, mas também agir de acordo com a direção de Deus. Interceder não é apenas orar, mas muitas vezes se envolver ativamente para ser resposta de oração. Há momentos em que Deus nos levanta para lutar pelos nossos, assim como Cristo luta por nós. A estratégia e a dependência de Deus na vitória. Abrão usou estratégia, atacou de noite, surpreendendo o inimigo. Mas a vitória não veio apenas da tática militar, e sim do favor de Deus. Aqui aprendemos que preparar-se é importante, mas confiar plenamente em Deus é essencial. Podemos planejar, mas como Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. No trabalho, nos relacionamentos e na vida espiritual, a estratégia é útil, mas a dependência do Senhor é indispensável. Melquisedeque, o sacerdote rei e a revelação de Cristo. O encontro de Abrão com Melquisedeque é um momento profético. Ele é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trazendo pão e vinho, símbolos que apontam para Cristo e sua obra redentora. Melquisedeque abençoa Abrão e reconhece que a vitória veio de Deus. Essa cena nos lembra que toda vitória deve nos conduzir a um momento de adoração e gratidão, não de orgulho. Também nos ensina a reconhecer Cristo como nosso sumo sacerdote eterno, como explicado em Hebreus 7. A recusa de Abrão à riqueza do rei de Sodoma. O rei de Sodoma oferece riquezas a Abrão, mas ele recusa para que ninguém diga que foi o homem quem o enriqueceu. Isso é um testemunho de integridade e confiança na provisão divina. Muitas vezes seremos tentados a aceitar atalhos, ofertas que comprometem nossa dependência de Deus. A decisão de Abrão nos desafia a manter uma vida de santidade, escolhendo a honra de Deus acima do ganho pessoal. A importância de alianças corretas. Abrão lutou ao lado de aliados, mas manteve sua fidelidade a Deus acima de qualquer pacto humano. Esse equilíbrio é vital. Podemos trabalhar com pessoas, mas nossa aliança principal deve ser com o Senhor. Em tempos de crise, a quem você corre primeiro?
aos homens ou a Deus. A história mostra que Abrão priorizou a aliança espiritual, o que garantiu que sua história permanecesse limpa e sua herança intacta. Resumo pastoral. Gênesis 14. Nos lembra que a vida cristã é marcada por batalhas, mas que a vitória pertence ao Senhor. Abrão nos inspira a agir com coragem e interceder ativamente pelos que amamos, mostrando que fé é também ação. Sua estratégia e preparo foram importantes, mas sua total dependência de Deus foi o fator decisivo. O encontro com Melquisedeque aponta profeticamente para Cristo, nosso sumo sacerdote, e nos ensina a sempre reconhecer Deus como a fonte de toda conquista. Ao recusar a riqueza do rei de Sodoma, Abrão demonstra integridade e confiança total na provisão divina, evitando alianças que comprometam sua fé. O capítulo nos desafia a lutar com sabedoria, manter alianças corretas e, acima de tudo, viver para a glória de Deus sem permitir que o mundo dite o valor da nossa vitória. Aplicação final. Assim como Abrão não ignorou o cativeiro de Ló, não podemos fechar os olhos para aqueles que estão espiritualmente presos. Talvez você conheça alguém que precisa de um resgate, não com armas físicas, mas com oração, jejum, aconselhamento e amor. As guerras que enfrentamos hoje não são contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Por isso, precisamos estar equipados com a armadura de Deus e prontos para agir quando Ele nos enviar. E lembre-se, cada vitória que Deus nos dá não é apenas para nossa satisfação pessoal, mas para que seu nome seja exaltado e para que possamos abençoar outros. Quando o mundo oferecer atalhos e recompensas aparentemente atraentes, recuse. Escolha depender do Senhor, porque a verdadeira riqueza está na comunhão com Ele. Momento de oração. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus que luta por nós. Dá-nos a coragem de Abrão, a fé para agir e o discernimento para recusar as ofertas que não vêm de Ti. Usa-nos como instrumentos de resgate para libertar vidas e glorificar o Teu nome. Que cada vitória seja para exaltar a Ti e não a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos na fé, para que mais pessoas sejam fortalecidas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, pois estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo e cada episódio traz revelações profundas que podem transformar sua caminhada espiritual. Comente abaixo o que Deus ministrou ao seu coração neste estudo e, se possível, deixe também um pedido de oração. Estaremos intercedendo por você. Lembre-se, a vitória não está nas nossas mãos, mas no Senhor que luta por nós. Caminhe com Ele todos os dias e experimente a paz e a justiça que só vem de Cristo.